Boa noite a todos. Depois de uma atmosfera maravilhosa como essa, né? Só me resta falar assim, ó. Puxa fundo, respira, solta um pouquinho. E vamos abrir, né, o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. É sempre uma honra para mim poder ministrar o amor de Deus em família. Então, que o Senhor possa se revelar mais uma vez hoje aos nossos corações. E assim como o pastor disse, que a gente possa estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que Ele preparou para nós hoje. Amém? Para aqueles que estão nos vendo também na live, para vocês também. Amém. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração é uma palavra que, assim, nem sempre é fácil de ser ministrada. Principalmente quando você vai derramar sobre a vida das pessoas, mas Deus já te pegou nessa palavra. E o que eu tenho para dizer hoje é uma palavra que talvez ela é tão pequena e que talvez a gente não entenda os processos que elas trazem, né? Que ela traz para a nossa vida. E a palavra que talvez ela vai mais ficar em foco é a palavra dor. Mas ela só vai ficar em foco no início, porque no final vocês vão ver que ela vocês vão nem lembrar dela, porque o que vem por causa dela é muito maior. E a dor, ela é algo que muitas vezes nos fere muito, nos machuca, e às vezes nós nem entendemos quando ela vem. E muitas vezes também não percebemos Deus ali. Só que a dor, ela nos traz processos. E eu sei que às vezes é difícil de ver Deus no meio desse processo. Mas Ele está lá. Vivo, forte, como sempre, como Ele jamais vai deixar de estar. Né? Como o pastor disse, já está tudo pago. Jesus fez tudo por mim e por você. Não há nada que você faça que vá diminuir o amor dele por nós. E hoje eu queria trazer um versículo que está lá em João 15, 1, 2, que está no versículo 1 e no 2. E o versículo fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém. E esse versículo, ele nos mostra dois tipos de dores. A dor da poda e a dor do corte. Então, tudo aquilo que não dá fruto, ele vai cortar. E tudo aquilo que dá fruto, ele poda. Então, esse versículo ele nos mostra dois tipos, né? De dores que nós podemos sentir. E trazendo para a nossa vida, né, esse versículo, Jesus nos ensina que talvez mesmo nós fazendo um bom trabalho, nós seremos podados. Mas Ele só faz isso para nos colocar em lugares maiores, porque Ele nos ama em todo o tempo. E isso vai fazer com que eu e você gere mais frutos ainda dos que você já tem. E eu gostaria, assim, de fazer uma reflexão sobre esse versículo. Vamos imaginar uma árvore bem bonita. Vamos imaginar uma que dá fruto. Um pé de jabuticaba. Carlos ama um pé de jabuticaba. A gente está sofrendo com um lá. Não está dando ainda não, mas vai dar. Eu creio que vai dar jabuticaba naquele pé, porque a gente está fazendo o processo certo.
Então vamos imaginar um pé de jabuticaba. O título da palavra hoje é o poder da poda de Deus. E aí você imagina aí um pé de jabuticaba bem lindo. Só que quando ele ainda é pequeno, para ele crescer, ele vai crescendo meio desregulado, né? Vai uma arvorezinha para lá, um galhozinho para cá, e ele vai crescendo todo, não cresce bonitinho. Só que aí chega um momento que o agricultor vai olhar, vai ver que ele não está crescendo de forma certinha e vai podar essa árvore. E quando ele faz isso, ele tira as árvores que não vão gerar frutos, porque o agricultor ele conhece o potencial de cada galho que está ali naquela árvore. Só que o tronco daquela árvore não conhece. Ele não tem inteligência para fazer aquela árvore gerar frutos em todos, distribuir os nutrientes em todos os galhos, somente aqueles que darão frutos, não é verdade? A árvore vai crescer, né, toda, mas ele não tem a inteligência. Então, o que acontece? Todo o nutriente dessa árvore vai ser espalhada para todas as outras, todos os ramos. E aquele ramo que daria fruto, talvez quando o nutriente chegar lá, não vai chegar o suficiente. Porque já foram nutrientes para galhos que não estavam gerando fruto, foram nutrientes para galhos secos. E nessa noite eu gostaria que vocês fixassem por um momento essa palavra, galhos secos, na mente. Então, quando o agricultor faz isso, quando ele poda, a árvore começa a desenvolver. Porque ela começa, então, a distribuir os nutrientes para os lugares certos. Então, isso faz toda a diferença ali. Porque eles não vão, os outros que foram cortados, vão parar de sugar nutrientes. Porque mesmo que ele não gere frutos, ele vai sugar os nutrientes que o tronco está mandando para a árvore. E aí, nessa noite, eu pergunto para mim e para vocês que estão aqui, que estão nos vendo pela live, como tem crescido a sua árvore? Como estão os teus galhos? Como está sendo distribuídos os nutrientes? Quantos galhos frutíferos nós temos? Será que nós temos mais galhos frutíferos ou mais galhos secos? Como eu disse no início, a poda ela pode muitas vezes nos machucar. Não é sempre fácil ser podado, mas é necessário. E ela é um compromisso que o agricultor tem com a árvore, porque ele sabe que se ele fizer isso, ela vai gerar bons frutos. E Deus ele tem esse mesmo compromisso comigo e com você. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe as áreas da nossa vida que necessitam de nutrientes. Ele sabe como eu e você consegue gerar bons frutos. Então, por isso que muitas vezes o Senhor ele não vai se alegrar se ele te ver distribuindo seus nutrientes para lugares onde que não vai ser gerado frutos. Ele não vai se alegrar se ele olhar para um filho que ele tanto ama e enxergar que dos galhos que tinha tanto potencial para gerar fruto, não está gerando fruto porque está sendo distribuído para galhos secos. E talvez está assim na sua mente, você está tentando imaginar, mas o que seria isso na minha vida, esses galhos? Tudo aquilo que rouba você do alvo, que é Cristo, se torna galho seco na sua vida. Tudo aquilo que te impede de gerar frutos é um galho seco na sua vida. Tudo que te afasta de entender o amor de Deus por você é um galho seco na sua vida. E diferente de algumas pessoas que às vezes se alegram
quando o seu galho não está produzindo frutos. Ou até mesmo pode até dizer, só espera mais um pouquinho, você vai ver que ele vai cair lá de novo. Deus, ele é totalmente diferente. Como um agricultor que se preocupa com sua árvore, ele chega com a sua tesoura e vai cortar da sua vida coisas que te afastam de ser frutífero. Ele é perfeito e ele é bom. Ele tem compromisso comigo e com você. Ele é diferente de qualquer outra coisa que você já possa ter tido contato na sua vida. Ele é um pai que te ama e ele tem compromisso. Ele jamais vai te abandonar. E ele não se alegra com essas coisas. E existem outras coisas que podem te fazer paralisar nesses galhos. Muitas vezes te prendendo naquelas coisas que já eram para você ter deixado ir. Porque os galhos secos, se você reparar a árvore, mesmo que ela é podada, se ela não tiver o cuidado do agricultor, ela vai voltar a gerar galhos secos. Não será sempre que ela vai ficar bonita uma vez ao ano que o agricultor ir lá e podar ela. Então tem coisas que vão roubar esses nutrientes de mim, de você, se a gente não alimentar com os nutrientes certos e não se permitir ser podado por Deus. Ah, Ludmila, é possível não ser podado? Eu não deixar ser podado? Sim. Porque se você continua preso a esses galhos secos, todos os anos o Senhor vai lá e poda, e você se prende a eles de novo, então fica impossível de gerar frutos, bons frutos na sua vida. E esses galhos podem ser lembranças, sabe, do passado, relacionamentos frustrados, traumas, vícios, tragédias, que nós não estamos livres de viver isso. Mas quando Deus nos poda, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher se a gente vai continuar com essa poda perfeita ou se nós vamos deixar que os outros nutrientes, os outros galhos que vão crescendo, nós vamos continuar distribuindo para aquele lugar. E aí, mais uma vez, quando chega naquela área que deveria frutificar, você não vai ter mais força, porque você já se desgastou tanto, se lamentando e pensando naquele, ai meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? E fica ali, martelando aquilo no seu coração, perdendo todos os seus bons nutrientes. Porque você foi deixando outros galhos secos ser mais forte na sua vida. E uma frase que, se você quiser gravar ela desta palavra, anota essa frase. A poda regulariza a produção dos frutos na sua vida. Quanto mais você entender isso, mais frutos vão ser gerados em você. Mais frutos você vai gerar na vida de outras pessoas. Mais vida de Deus você vai trazer para a vida de outras pessoas. Porque Deus já colocou uma quantidade perfeita dentro de nós. Eu e você temos o Espírito Santo que te confronta todos os dias com o amor maior deste mundo. Ele sempre nos diz, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Só que os nossos ouvidos precisam estar atentos a Ele. Porque o Espírito Santo, assim como Jesus, Ele não é intruso. Ele não vai te forçar a viver debaixo de uma poda de Deus, se você disser que não quer. Não depende de Jesus mais, não depende de Deus, não depende mais do Espírito Santo. Depende de mim e de você decidir viver debaixo da poda de Deus. Será que tem área em nossas vidas que ainda precisa de poda? Talvez hoje você ainda não consiga identificar. Será, Ludmila, que ainda tem uma área que eu preciso ser podada? Então eu vou citar alguns exemplos para você
tentar puxar na memória. Vamos olhar qual tem sido as nossas últimas escolhas. Estar aqui hoje foi uma escolha. Qual tem sido os tipos de conversas que nós temos? Porque o Senhor está comigo e com você 24 horas por dia. Então você não pode ser igreja só no dia de domingo. Você tem que ser igreja todos os dias da sua vida. Então qual é o tipo de conversa que você está tendo com as pessoas, com seus amigos? A nossa vida tem despertado interesse ou desespero nas pessoas? Quando elas olham para você, elas falam: eu quero esse Jesus que tem mudado a vida do Fábio. Ou elas olham para ele e falam: não quero não. Se ele a vida dele está assim, eu não quero não. A poda de Deus, ela pode vir de várias formas. Nós podemos enxergar se estamos precisando ou não de várias formas. Será como que nós temos nos comportado no nosso trabalho? Temos transferido vida de Deus no nosso ambiente? Ou a gente está trazendo desespero ainda maior para a vida das pessoas? Essa poda, como o versículo fala, ela pode talvez vir em momentos bons. Porque o corte é quando já nem presta mais. Mas a poda lá no versículo fala que... Deixa eu voltar. Aquele que dá frutos. Então, você pode estar dando bons frutos. E a poda vai chegar. Então, você como igreja, como líder, como pastor, como pai, como mãe, vai vir poda para você também. Talvez você pode estar vivendo hoje esse momento de poda. Ou você já viveu. Nós não estamos livres de passar por isso. E graças a Deus que não. Porque a poda, ela transforma, ela tem poder para transbordar e transformar tudo em nossa volta. E a poda, ela não tem nada a ver com merecimento. Porque tudo que nós vivemos é pela graça. Ai de nós se não fosse a graça de Deus derramada o tempo todo sobre nós. Ela não tem a ver se você merece ou não. Ela tem a ver com a bondade de Deus. Ele está olhando para você e está vendo que você está gerando fruto. E Ele vai falar, Ele vai gerar mais. Ele tem potencial para gerar mais. Então talvez você pense assim, essa poda vai vir em forma de quê? Uma promoção no emprego? Não. A poda, ela gera dor. Ela não vai vir de forma bem legal. Mas como eu disse, ela tem poder de transformar. Ela tem poder para isso. E porque Deus tem compromisso conosco, essa poda nos faz sempre olhar para o alvo certo. Se você está vivendo esse momento de poda, eu tenho certeza que por mais doloroso que esteja sendo essa situação, você ainda consegue olhar para Jesus e dizer: obrigada, Pai. Tá difícil, tá doloroso, tá doendo, mas você está aqui do meu lado. Então saiba que você está passando por uma poda. E você está olhando para o alvo certo. Porque a poda, ela nos ensina que nós somos confrontados. Ela vai nos confrontar. E a poda, eu ia até pedir, mas nem sei se eles vão conseguir colocar uma árvore aí podada. Tem como, meninos? Se vocês conseguirem rapidinho, para vocês verem o estado que a poda, que uma árvore fica quando ela é podada. Estou olhando para lá, esqueci da televisão aqui. Amém. Eles vão colocar aí, se der.
Mas nós vamos perceber que quando essa árvore foi podada, ela fica muito feia. Ela não fica uma árvore bonita. E talvez nós começamos a esperar que quando nós estamos passando por esse processo de poda, a gente quer que seja tudo bom, perfeito, confortável. Nós queremos que as coisas comecem a dar certo no momento e na hora que a gente quer. Só que mais para frente nós vamos perceber que não é assim que Deus trabalha. Não é conforme nós queremos que Ele vai fazer algo em nossa vida, porque Ele sabe o melhor para mim, para você, Ele sabe do nosso amanhã. Só que aí tem pessoas que ao invés de olhar para o alvo, elas começam a paralisar. Ai, quer saber? Está dando tudo errado. Eu não vou orar mais. Eu não vou mais fazer a vontade de Deus. Eu não quero mais saber se vai dar certo, se não vai, vou fazer do meu jeito. Ai, que saudade daquele tempo que eu vivia antes, do meu primeiro amor. Ai, que saudade de um avivamento. Ai, que saudade daquele culto maravilhoso. Começa a viver do passado, de coisas que ela viveu lá atrás, porque não está dando certo agora na mente dela. E ela começa a buscar na mente dela coisas do passado. Mas essa palavra, ela me trouxe uma revelação. Quanto mais nós vivemos do passado, menos nós vamos viver o presente. Quanto mais nós quisermos voltar ao nosso passado, menos nós vamos crescer, menos nós vamos ser podados, porque Deus vai olhar para mim, para você e vai falar: como eu vou fazer aqui com a minha filha se ela está com a mente lá no passado, o que deu certo ou o que deu errado lá atrás. E uma vez o pastor falou uma coisa aqui, e ele já falou assim comigo também, e no início eu confesso que eu fiquei assim: ai meu Deus, mas hoje eu descanso em paz no Senhor, porque o meu alvo é Cristo. E eu sei que pode vir o que for, eu creio que o Senhor está comigo. Ele disse assim, não importa como nós começamos, mas como nós vamos terminar. Talvez você conheça uma pessoa que ela era tão cheia, tão viva, tão maravilhosa na presença de Deus, e hoje ela não está mais desse jeito. Isso é culpa de quem? Infelizmente é só dela. Porque ninguém tem o poder de mudar aquilo que Deus fez na sua vida. Pode 1000 coisas acontecer na minha vida, mas o caráter de Jesus sempre permanecerá o mesmo. Então nada e ninguém pode mudar aquilo que Ele já fez por mim. Então se hoje eu sou podada por Deus e ainda tem áreas que Ele vai podar, eita Senhor, só me dá força. Ele vai podar de todas as formas, porque eu quero que Ele faça isso. Porque eu sei que quanto mais rápido eu ser podada, mais eu vou aprender, mais eu vou crescer, mais eu vou evoluir, mais eu vou deixar de ser essa árvore feia. Depois coloca uma bonita aí, se não vou pedir muito. Bota uma jabuticaba aí cheia de como é jabuticabeira que fala? Coloca uma bem cheia de jabuticaba aí, para vocês verem que vale a pena passar pela poda. Então, não importa os processos que a gente passe, não importa o que eu e você já foi ou o que nós fizemos, não importa se hoje eu estou aqui ministrando, se eu sou líder de célula, se eu sou pastora, não importa. Nada que você faça para Deus é demais. Nada do que nós façamos. Vocês já ouviram algumas pessoas que dizem assim: eu conheço a Bíblia de trás para frente. E aí você convive, com a pessoa, então você sabe. Só que aí você vê que ela não vive nem uma vírgula da Bíblia. É triste para mim conviver com uma pessoa que pensa assim. Porque talvez os processos de poda na vida dela chegou a um nível que paralisou.
Porque se ela conhece a Bíblia de trás para frente, um dia ela foi podada por Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence a aprender cada palavra da Bíblia. É Ele que nos convence. Tem dias que você não vai estar tão animado para abrir a Bíblia, sentar e ler. Mas o Espírito Santo te convence. Não é o seu querer, Ludmila, você precisa do que está escrito aqui. E se então essa pessoa ela parou no meio do caminho, é porque ela não aceitou continuar sendo podada. Ela conhece a Bíblia de trás para frente, mas ela não vive nenhuma vírgula. Isso é triste. Mas Deus, com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia, independente dos nossos pensamentos serem esses, independente de ser essa pessoa, Ele olha para nós. E eu vejo assim, pensando em uma árvore agora, ele deve olhar lá de cima para nós e só enxergar uma árvore perfeita, linda, podada, frutífera, desfrutando todo do bom e do melhor que ele nos permite aqui nessa terra. Ele não enxerga você lá de cima como você se enxerga aqui. Como nós aprendemos em outras ministrações, ele olha lá de cima e vê o sangue de Jesus derramado sobre nós. Olha o quão bom e perfeito e maravilhoso Ele é. Eu lembro de uma vez que eu estava bem no início da minha poda. E eu falei para o pastor, não aguento mais. Não sei o que eu faço. Tadinha de mim, tadinha nada, tadinha do diabo. Ingênua menina. Ele falou, só olhou e falou assim, isso aí vai ser uma escola para te ensinar. E obrigada por ter me dito isso aquele dia. Eu ainda estou no processo de aprendizagem, mas aquilo me ensinou tanto. Foi fácil? Não foi. Foi doloroso, me machucava, me feria. Mas me ensinou coisas que nem sei se teria outra forma para eu aprender. Me ensinou a amar ainda mais esse Deus bom e fiel que nunca soltou a minha mão. Me fez olhar para as pessoas com mais amor ainda. Me fez entender que se Jesus me amou sendo imperfeita, por que que eu, Ludmila, cheia de defeitos, poderia olhar para alguém com o olhar de que por que que a pessoa não pode fazer algo errado? Esse é o nosso Deus. Esse é o processo de poda que Ele faz em nossas vidas. Um processo que pode mudar a minha vida e a sua. E somente quem tem a mente no reino de Deus vai conseguir entender isso. Porque, infelizmente, quem não tem, não passa pela poda. Paralisa. Para lá naquela dor do corte. Mas como os nossos alvos, eu tenho certeza que todos que estão aqui, o alvo é Cristo. Eu tenho certeza que iremos continuar e que nada irá nos paralisar. Eu gostaria de deixar um versículo que Paulo nos ensina sobre isso, que está em Filipenses 3, 14 e 15. Que Paulo fala bem assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade devemos ser dessa forma. E se em algum momento, em algum aspecto, você pense de forma diferente, isso também Deus lhe acrescentará. Quando o seu alvo é Cristo, mesmo que você não entenda o processo, Deus vai te mostrar o processo. Ele vai te deixar viver o processo. De maneira que lá na frente você vai olhar e vai dizer, como eu aguentei. Mas é só por causa dele, porque você escolheu olhar para o alvo, que é Cristo. Então Paulo está dizendo, eu não me preocupo com o que eu vou perder. Porque a poda te traz perda.
Então, para Paulo aqui, não importa o que ele perdesse, porque ele sabia do plano maior de Deus na vida dele. E ele sabia que o alvo dele, qual era o alvo dele. Isso me faz perceber que Deus, Ele nos ensina a ser maduros, pessoas maduras. Se você estiver passando por um momento de poda, de dor, não é o seu sentimento que vai mudar o coração de Deus. Ele não vai olhar lá de cima e vai falar assim: ai, mas a Brunella está sofrendo muito hoje. Tadinha da minha filha. Não é isso que vai mudar. É a escolha que ela fizer que muda. A escolha que nós fazemos muda e move os céus. E não é a escolha que você faz somente hoje, não. É a escolha que você faz todos os dias da sua vida. O meu alvo é Cristo. Eu escolho você, Senhor. Pode tirar. Tá doendo, tá doloroso, mas o meu alvo é Cristo. Então o sentimento, ele só nos mostra o natural. A nossa escolha nos ensina a pensar espiritualmente e olhar com os olhos de amor para Deus. A escolha que você faz diz quem você é, não o seu sentimento. Então, por mais que esteja passando por qualquer coisa que for, não pare. Continue. Não desista, porque a poda ela vai trazer bons frutos para a sua vida. E hoje, eu já estou perto de finalizar. Se os meninos do louvor quiserem subir, pode ficar à vontade. Eu vou... Olha que árvore linda que a gente vai ficar depois. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse ambiente já me traz até em mente, pensa, o reino de Deus aqui sobre nós. E nós como uma árvore linda, viva e cheia de bons frutos. Eita glória, Senhor. Mas eu vou trazer para vocês 3 exemplos de poda que nós tivemos na Bíblia. 2 nós já conhecemos, as 3 nós já conhecemos bem. Mas talvez a gente ainda falte olhar com outros olhos para essas 3 pessoas. Uma delas é bem famosa, muito utilizada nas palavras, que é José. Quando José teve o sonho, o que ele fez, primeiramente? Ele foi a primeira pessoa a acreditar no sonho dele. Ele acreditou, ele pegou aquele sonho como dele. José era um filho amado, dava bons frutos. Então, José era uma árvore boa, um galho bom, cheio de nutrientes. Mas ele não ficou livre de passar pela poda. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, isso nos traz um sentimento de injustiça, né? Como assim? São pessoas que deveriam amar ele, pessoas que são da família, do sangue dele, fazer esse tipo de coisa com ele? Como assim? Então, a poda nos ensina que nem sempre vai acontecer na nossa vida somente com pessoas e com coisas estranhas. O Senhor pode permitir um familiar seu te colocar no processo de poda. Então, eu nem consigo entender e olhar para essa história mais como o diabo tivesse usado os irmãos dele para fazer qualquer coisa do tipo. Eu enxergo que Deus endureceu o coração dos irmãos de José para que ele pudesse viver os propósitos de Deus. E aí os irmãos dele, como nós sabemos, fizeram tudo o que fizeram com ele. Vendeu ele, falou para o pai que ele tinha morrido. Mas aí quando você vai ver mais para frente,
você olha aí para tudo que José viveu e talvez você fique com sentimento de injustiça ainda. Mas aí, se José tivesse o coração de sentimento, que muitas vezes nós temos quando nada está dando certo na nossa vida, ele poderia ter pensado bem assim: Deus está sendo injusto comigo. Deus me abandonou. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Por que eu estou passando por tudo isso? O que aconteceu que tudo está dando errado? Deus me abandonou. Mas não foi o sentimento que mudou a história de José. Nós sabemos que o que mudou foi a escolha que ele fez. Ele tinha um alvo e ele não largou esse alvo nem o último dia da vida dele. Então ele não tinha ninguém. Talvez quando você estiver passando, ou se você já estiver e está achando que Deus te abandonou, Ele não te abandonou não. Ele é o único que está do seu lado. Porque pode às vezes faltar pai, mãe, amigo, até a esposa. Talvez pode não conseguir compreender. Mas a culpa dela não. É o seu processo com Deus. Aparentemente ele não tinha ninguém. Mas se você olhar hoje para tudo que José viveu, ele tinha Deus. Talvez era a companhia mais importante que ele precisava naqueles momentos. Ele foi esquecido por amigos, que quando precisou, ele revelou os sonhos, e um deles foram soltos até por causa da revelação do sonho dele. Talvez se ele não tivesse explicado o que aconteceria, o rapaz estivesse preso, nem ia ser solto. E quando chegou o momento dessas pessoas ajudarem ele, eles viraram as costas para ele. Só quando a coisa apertou que eles lembraram: tem uma pessoa lá na cadeia que revelou o meu sonho e vai conseguir revelar o seu. Passou por mentira. Quando a mulher fala que ele queria algo com ela, foi preso, humilhado. E talvez nós olhamos para isso hoje, aconteceu lá essa história com José. Mas e quando é comigo e com você? Por que então a gente consegue olhar para isso e dizer que Deus nos abandonou? Quando nós não estamos passando nem a metade, talvez. Mas a escolha foi feita. E nós sabemos onde o Senhor levou José por causa da escolha dele. José só tinha um galho, mas era o galho mais frutífero que ele tinha e que mudou toda a história dele. O outro é Jacó. Nós amamos falar de tudo que aconteceu com Jacó. Jacó perdeu tudo que tinha, Jacó. Falamos muito do início do que aconteceu com ele. Mas vamos olhar para o que aconteceu depois. Ele teve os outros filhos novamente. Jó. Falei Jacó, misericórdia. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas aí a gente olha para a história de Jó. Mas e depois? A mulher que abandonou e amaldiçoou ele continuou amando ela. Teve filhos com ela. Os amigos dele que andavam com ele, que olhou para ele, ficou 7 dias calado, mas quando chegou para falar também falou que não devia. Olhou para ele e falou: impossível, Jó. Você está nessa situação e não ter pecado? Alguma coisa você fez para merecer isso? Foi julgado injustamente. E aí você olha para Jó com tudo isso que ele sofreu. E aí talvez nós pensamos assim: como ele conseguiu? Não percebemos que o galho principal da vida dele
era o mais frutífero, assim como na vida de José. Porque, falando humanamente, nem eu e nem você, talvez, conseguiria suportar tudo aquilo que Jó suportou. Ele perdeu todos os seus filhos, foi julgado. Nós sabemos como a pele dele ficou. Mas em nenhum momento ele disse que Deus abandonou ele. Sabe por quê? Porque ele sabia o alvo que ele tinha. E não foi a força dele que o sustentou ele, foi a força de Deus sobre ele. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Porque se não for o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós não suportaríamos nem a metade do que nós já passamos até hoje. E eu gostaria de ler um versículo que está em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia, Jesus. Então tá doendo, tá doloroso, permaneça mesmo assim, porque na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. E pro último, eu gostaria de pedir que a gente ficasse de pé. Porque o último, se até agora esses dois talvez não mudou nada aí, o último eu tenho certeza que vai. Sabe quem foi o último? Jesus. Jesus. O último foi Jesus. Que foi humilhado, transfigurado, machucado de todas as formas, por amor a mim e a você. Foi julgado por pessoas desde o início dos planos de Deus para a vida de Jesus aqui. A poda dele começou dentro da barriga de Maria. Porque Herodes sabia o potencial que ele teria. E ele já queria ceifar a vida de Jesus antes mesmo dele nascer. Ele veio aqui, para esse mundo sujo. A poda tirou dele a glória, o poder, tudo. Mas o alvo de Jesus tinha algo diferente.
O alvo dele era eu e você. E é por causa de tudo que ele passou, sem desistir, sem reclamar, é que eu e vocês temos hoje o direito de estar aqui. Tudo por causa da graça dele, tudo porque ele me amou, tudo porque ele te amou. E lembra que eu falei lá atrás que não é os nossos sentimentos que mudam o céu? No momento de dor e tormento da vida de Jesus, eu nem preciso ficar repetindo tudo que ele passou. Todas as dores, todas as maldades que aqueles homens fizeram com ele. Ele fala para o Senhor: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas em tudo, faça a sua vontade. Ele não agiu por sentimento. Ele não pensou que o Senhor abandonou eles. Ele escolheu dizer para Deus: faça a tua vontade e não a minha. E nós sabemos o resto que aconteceu. Coloca o versículo para mim, Hebreus 12, 2. Talvez nós olhamos aqui para a história de Jó, para a história de José. Eles não eram perfeitos, mas Jesus era. Jesus era perfeito. E tudo isso só nos ensina a olhar sempre para o alvo certo, a confiar nas podas, em tudo que o Senhor faz. Confia, não para, não desista, não paralisa, não olhe para trás, não pense em nada que não seja o alvo, Jesus. O versículo de Hebreus diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia, Jesus! Aleluia! Agora ele está lá, ó, sentado do lado do Pai, nos aguardando, somente aguardando o grande dia chegar. E está próximo, eu sinto isso, está muito próximo. Então creia nisso. Nós seremos podados, mas em nome de Jesus seremos frutíferos para a honra e glória do Senhor. Amém. Se
os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Oh, Pai, queremos te amar mais. Queremos te amar mais, cada vez mais, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Que o Senhor possa, ó Pai, guardar em nossos corações o entendimento, ó Pai, de cada processo de dor em nossas vidas. Ó Pai, que a gente venha ter coração grato. Que a gente venha ter um entendimento do tamanho do Teu amor por nós. Que o Senhor venha guardar dentro dos nossos corações tudo aquilo que o Senhor fez. E que nada e ninguém venha nos tirar o foco do alvo que é o Senhor. Nos guarda, Senhor. Guarda o nosso coração. E com toda, Senhor, com toda a paz do meu espírito, pode começar a podar em mim. Pode começar a podar em mim as áreas, ó Deus, que tem tomado Teu lugar. Pode começar a podar, Senhor, os galhos secos que estão roubando os nutrientes que deveriam ir para lugares que o Senhor tem almejado em minha vida. Coloque a mão no seu coração. Começa dizendo para Jesus as áreas que você identificou hoje que precisam ser podadas. Ou se você já passou por esse processo, somente agradeça a Ele agora. Fala um eu te amo como você nunca disse para Ele. Fala, Pai, eu te amo. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor não merecia, mas mesmo assim você decidiu fazer isso por mim. Oh, Pai, eu só quero te amar cada vez mais. Eu só quero te amar cada vez mais, Paizinho.